Então vamos lá. Primeiro passar aqui uma certa provocação para o meu amigo Cláudio Maia. Em nome do meu querido secretário de Desenvolvimento, Mário Moniz, aqui do município de São José dos Campos, eu queria aproveitar a presença de vocês aqui, especialmente do meu amigo Cláudio Maia, e pedir para você aprofundar uns 2 minutinhos mais, como ele disse, a respeito dessa nossa função de tentar fazer com que o digital seja a nova forma de você trazer valor para o município e, a partir daí, desenvolvimento de capital humano, pessoas e o crescimento econômico da sociedade. Como vocês viram, me provocou, portanto, é um grande amigo. Eu gostaria de saudá-lo, com mais novo Foucault, professor José dos Campos, parabéns pelo aqui. A secretaria tem como proposta, evidentemente, a gente criar recursos, criar oportunidades para que a cidade realmente implante aquilo que tem que criar uma cidade referente nacionalmente. Do ponto de vista da tecnologia digital, do ponto de vista do desenvolvimento da geração de informação, eu acho que a gente tem trabalhado em programas de ação e de conhecimento do Brasil todo, mas que, por acaso, também São José dos Campos está se tornando referência nacional, que é o programa Sandbox. Né? Nós já temos 16 empresas trabalhando junto à prefeitura para desenvolver soluções e agregar um pouco de massa comercial a partir do momento que trabalham pela prefeitura. Empresas que são extremamente importantes que a gente não conhecia. Eu vou te dar um exemplo. Eu achei que não pudesse acontecer. Tem uma empresa, essa já por meio de um POC, uma prova de conceito, que desenvolveu um dispositivo digital, que é uma cestinha, ela é colocada nas bocas de ovo e indica exatamente aquela boca que está mais cheia e que há necessidade de você fazer imediatamente, ou pelo menos de alguma maneira, fazer a limpeza dela para que não haja problema. Né? E isso aí, evidentemente, a gente resolve o problema das enchentes, mas mais do que isso, barateia muito o serviço da prefeitura, porque ela não precisa abrir boca por boca para ver aquela que há necessidade realmente de ser limpa ou não. Portanto, o que nós estamos fazendo é exatamente isso, disponibilizando a prefeitura para essa tecnologia. Muito bem. Eu gostaria agora de passar a palavra para a professora Ruth. Eu tive a oportunidade de falar algumas vezes com o nosso prefeito Anderson, que talvez um dos maiores legados que ele esteja deixando para a cidade seja o programa da Escola 5.0 e a questão do inglês na escola. Acho que a senhora podia dizer um pouquinho sobre isso para a gente. A educação de São José tem alguns diferenciais, com certeza, né? Acho que poderia chegar até um pouquinho lá atrás para a gente poder estar chegando na educação 5.0, né? Quando vocês estavam falando, pegando o gancho até do que o Cláudio estava falando, além do pensamento computacional, o empreendedorismo, desde a pré-escola, também é obrigatório no nosso currículo, né? Então, é uma competência curricular nossa. E combina no 9º ano, né? Tem parceria com o SEBRAE, que está aí presente. O Fereda está aí ainda? Não está? Bom, que é com o JEP, né? E no último ano, e faz muito sentido no lugar que a gente está aqui, né? A categoria, a gente divide em 3 categorias, né? Que é tecnologia, produto e serviço, né? Então, os meninos montam todo aquele projeto, escrito o produto mesmo em si, há uma banca avaliadora, né? A feira nossa, do jovem empreendedor, né? Então, são praticamente 10 anos vivendo o empreendedorismo, né? Então, são coisas que, na sala de aula, quando a gente fala de educação 5.0, né, muito diferente do que as pessoas pensam, que é só tecnologia, não. A gente quer prepará-los para que eles saibam, né,
o que eles querem para a vida, né? Quais são as competências, quais são as habilidades que eles precisam desenvolver para que o sonho deles possa se tornar realidade, né? Ontem até ouvi uma das nossas assistentes sociais falando, né? A gente não quer formar adolescentes nem isso, nem aquilo. Eu falei, realmente, que a gente tem uma geração de neném, né? Então, a gente quer que eles sonhem, e a gente fala isso todos os dias para eles podem ser o que eles quiserem, mas de pequenos já, acho que do ensino fundamental, 1 e 2, eles têm que saber que competências e habilidades eles têm que desenvolver, e muito bem desenvolvido, isso a gente faz na educação do tempo integral, inclusive com o inglês, né? Por isso que eu não queria só chegar no inglês, são os que preparam as Olimpíadas, tem português, tem matemática, tem ciência, tem geografia, astronomia, né? Tantas outras competências, né? O pessoal do Colégio Embraer, eu tenho ido sempre lá, o pessoal do Univos, seria até injusto falar de um ou de outro, são tantas parcerias que a gente realmente os ajuda a fazer com que o sonho deles se torne realidade. Acho que a educação 5.0 é isso. É isso mesmo. Muito obrigado, professora. Eu vou fazer agora a pergunta para o Major André. Ele está representando o nosso amigo Guilherme Lourenço, reitor do ITA, o chefe de gabinete do reitor. Dentro daquilo que você apresentou, Major, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais na planificação estratégica, sobre os itens que atendem a lei o Plano Nacional de Inclusão Digital. Então, como eu estava falando, foi bem rápido lá, né? Mas tem pelo menos, são 5 projetos estratégicos e pelo menos 3 deles têm um alinhamento bem legal com as demandas do movimento e da política de forma geral. A primeira era a modernização do ensino, e ela envolve várias atividades, tanto de atualização de currículos, de inclusão de temas emergentes, como inteligência artificial, como robótica, esse tipo de coisa. Também tem bastante coisa lá em termos de capacitação docente, né? Porque não adianta colocar no currículo sem que você também capacite os docentes a utilizar essa coisa, né? E não apenas em termos de currículo, a gente focar elementos curriculares que sejam temas emergentes, mas em termos de ferramentas que são utilizadas durante a interação do professor-aluno e durante o ensino-aprendizado, é necessário aprender a usar essas ferramentas a favor de uma melhor capacitação, uma melhor formação, né? Vamos colocar dessa forma, que os alunos adquiram capacidades e aprendam a interagir de uma forma saudável com cada uma dessas tecnologias, né? Então, acho que a modernização do ensino tem tudo a ver com todas essas temáticas do próprio plano e isso aí também. O segundo projeto estratégico que a gente comentou foi o projeto de transformação digital, e ele tem muito mais a ver com essa questão de ferramentas, tá? Ele diz respeito a você disponibilizar essas ferramentas de forma sistemática a todos os professores. Então, a gente precisa os alunos precisam ter acesso a recursos computacionais de alto desempenho, eles precisam ter acesso a poder computacional para muitas vezes rodar esses sistemas de inteligência artificial, de modelos de linguagem. Tudo isso demanda recurso computacional. Muitas pessoas falam hoje que é a nova commodity, né? Data centers e tudo mais. Então, isso precisa ser facultado a eles, precisa dar acesso para que eles possam fazer tanto pesquisa, como possam aprender, como possam desenvolver nessa área também. E a transformação digital também tem a ver com nossos processos internos, como eu falei, né? A gente precisa, não adianta a gente ensinar um aluno um conteúdo que é super atual, enquanto os processos administrativos do próprio ITA ainda estão no século passado, né? Então, isso também envolve essa atualização, vamos dizer assim, administrativa. E, para fechar, o terceiro projeto que eu comentei foi o de centro de competência, né? Que ele vai funcionar como a criação de hubs dentro do próprio ITA que façam uma intermediação entre pesquisa básica e uma aplicação imediata daquele conhecimento, certo? E a gente pretende, e o plano pretende fazer isso de forma por temas, né? Então, vai ter um centro de competência em inteligência artificial, em, sei lá, mobilidade aérea, como provavelmente
provavelmente o Flymob vai acabar fomentando, ou outros em bioengenharia, como é um dos temas que estão em emergência por causa do campo de Fortaleza. Então, cada um desses temas pode fomentar uma estrutura que vai fazer essa interação entre esses dois. E um tema que está no radar é o inteligência artificial e dados. Então, isso é uma coisa que provavelmente vai entrar nessa linha também. Muito obrigado, Major. Eu vou pedir agora para o Alexandre, que representa aqui a nossa Embraer, que coloque algum ponto do seu interesse aí para que a gente possa aprofundar aquela relação que você estava mostrando da cadeia de suprimento, que envolve toda a Dutra e aquele desenho entre os parceiros da Embraer. Como é que você está enxergando esse processo de digitalização ao longo dessa caminhada? Vamos colocar assim, né? Eu costumo dizer, tenho dito bastante tempo, que tudo que é produto hoje, ele nasce primeiro no computador. Não sei se vocês sabem, mas estão sabendo agora, o avião voa no computador antes dele voar. Antes de ter um protótipo, antes de ter os ensaios, um protótipo, e aí ele, de fato, começar a operar. E a fábrica também começa digitalmente. Ela tem um gênio digital dela, né? E quando você começa a voar, você tem também as relações dos usuários com o produto que passam a ser digitais. Então, vocês entram na cabine lá para voar, vocês começam a mexer nos sistemas de entretenimento, começam a usar o Wi-Fi, e etc. e tal. Então, assim, o mundo está digitalizado, a gente tem que tomar muito cuidado para não se digitalizar totalmente, entrar como um avatar dentro de algum jogo desse aí, como meu filho faz, e esquecer que a gente é físico, né? E eu acho que a experiência de tecnologia de ponta, né, de close to the edge, dentro das empresas, com o destaque que, por exemplo, o colégio, que é Embraer, tem, a gente pode fazer vamos dizer assim, um hub único para promover essa capacitação e acabar com esse nem, como a professora, como a nossa colega secretária colocou, desde o princípio. Obrigado, André. Desde o princípio, será que a gente pode mostrar para essas crianças como é que o avião nasce, como é que as peças acontecem, como é que a fabricação acontece, que a gente precisa desenhar primeiro, que primeiro desenha no computador? Enfim, eu não sei bem, pessoal, mas eu acho que essa cadeia precisa se integrar de alguma forma. Isso podia começar na rede pública, na escola, não precisa começar nas grandes escolas, né? E como é que a gente faz isso? E não vamos esquecer também, não posso esquecer também da minha tia lá, tem 80 anos, que já aprendeu a usar YouTube e até TikTok, mas ela tem medo de usar o Uber. Ela não sabe usar o Uber. Eu falei, tia, é muito mais fácil, muito mais seguro para você. Então, eu acho que tem essa dimensão também, né, que não está na Minha mãe aprendeu a usar o Uber também com 86 esses dias. Então, eu fico assim... E fora a questão de cyber, né, cybersecurity, como a gente colocou aqui hoje, se proteger de links suspeitos, né, de ataques, etc. Então, de alguma forma, eu acho que isso tem que ser encadeado. Muito obrigado, Alexandre. Então, para a gente finalizar, eu vou pedir para o Marcelo. Estou olhando aqui para o meu amigo Walter Senni, diretor de Senai aqui de São José dos Campos. E, assim como nós, eles também têm uma capilaridade muito grande. Como é que você imagina que o Paula Souza, com essa capilaridade, pode trabalhar, pelo que você apresentou ali no planejamento, o apoio nesse esforço da digitalização da educação? Bom, já é uma prática dentro do Centro Paula Souza essa questão da digitalização, né? Já nos cursos que a gente promove de formação básica, que são esses, inclusive das carretas, que estão migrando pelo estado todo, faz parte desse processo de formação profissional, processo de alfabetização digital. Para vocês terem uma ideia,
o profissional que está sendo formado ali, soldador, mecânico de moto, depende o modelo da carreta, o padeiro, para que ele consiga ter acesso ao financiamento do Banco do Povo, promovido pelo Estado de São Paulo, ele precisa preencher uma ficha. Essa ficha é digital. Então, ele vai sentar com um dos nossos instrutores, fazer o preenchimento e desmistificar a ação do uso do computador. E muitos, talvez, nunca tiveram acesso a ele. Então, ali eles começam todo o processo de letramento digital em muitas famílias. O segundo passo que a gente tem é dentro da área de parcerias e convênios, nós estamos fechando alguns convênios com empresas que são voltadas a esse mundo da IA, onde os nossos alunos serão os instrutores para o que eles estão chamando da geração prateada, que são nós, né, de cabelos mais grisalhos, que não tiveram acesso a essa questão. Tá certo. Então, a gente está usando esse modelo com essas empresas. Os nossos alunos são os formadores dessa mão de obra, né? Não dessa mão de obra, mas desse público que a gente está tentando atingir. Então, o Centro Paulo Souza vem atuando em diversas frentes dentro do processo de letramento digital. Muito bom. Eu só queria fazer um comentário, já que eu tenho 2 minutos, né, a respeito da resposta. Eu queria colocar um pouquinho aquilo que a professora Ruth apresentou sobre a preparação dos seus professores e colaboradores antes de entrar em cena. E eu queria lembrar também o desafio na época que a gente teve no Ministério da Educação, está aqui sentado o nosso ex-diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, do FNDE, o professor Arcione, da Universidade de Taubaté, que era o diretor da área de finanças, ou seja, eu não precisava assinar nada porque os bilhões era ele que assinava. Deve estar pagando pelos bilhões até hoje. Mas a grande dificuldade do professor Arcione era justamente, aqui em São José nós temos, e no Paula Souza também, professor Clóvis, nós temos gente muito capacitada para acessar os sistemas e fazer as colaborações e, eventualmente, as pactuações com os programas. Os municípios, São José, nós temos aqui a professora Ruth, de alto gabarito, mas dos 5.600 municípios, 5.700 municípios que o país tem, muitos não têm funcionários na Secretaria de Educação com a menor capacidade de entrar num sistema, não foram treinados, não têm essa habilidade. Então, por mais que o Fundo Nacional de Apoio à Educação oferecesse os recursos, eles não sabiam como fazer a pactuação. Então, o maior programa do professor Arcione era fazer o treinamento como você tem feito aqui, ensinar os gestores a utilizar as ferramentas digitais, porque não é mais mandando cartinha para o governo que você pede, é através dos mecanismos digitais que você faz os pagos. E a partir daí ficavam bilhões e bilhões de reais empossados em projetos que não começam porque não foram implementados adequadamente num sistema pelas pessoas. Então, isso que o nosso querido Francisco tem trazido aqui, tentando envolver todos os ambientes, especialmente a área de governo. Quando a gente olha para São José, Jacareí, Pinda, são cidades que têm, Taubaté, um nível bastante importante. Mas, para o Brasil, isso é muito relevante que seja feito.